faço muitos cursos, eu dou muitas palestras, e eu dou palestras nacionais, internacionais, já andei em vários países, e eu estava te observando, senhor Camelote. E o senhor disse que tem 1 ano e 2 meses de escola. 3 coisas eu observei no senhor. Primeiro, o senhor fala 2 horas sem beber água, e na época era assim mesmo. Segundo, eu vi você sair 15 minutos marcado no relógio do assunto, voltou e pegou o assunto e deu continuidade. Terceiro, o senhor não tem um erro de português. Isto não é coisa para quem tem 1 ano e 2 meses de escola. Isso foi a crítica desse médico. Eu achei que ele exagerou um pouco, mas foi o que ele me disse. Doutor, eu não tenho como te provar o contrário. Somente o tempo pode te dar essa resposta. Porque se você me ouviu 36 horas nesse encontro, e o teu consenso foi de achar que eu sou um mentiroso, como é que eu posso te acertar? Então vamos deixar por conta do tempo. Diga para o do lado, nada que o tempo não responda, diga. Nada que o tempo não responda. Dê tempo ao tempo que você vai ter resposta. São minhas experiências. Eles nos ofereceram uma janta, e por sinal eu gosto muito de churrasco, e eles não inventam de fazer um churrasco. Tendo churrasco e maionese, não se incomodem com comida para mim. Uma saladinha. E a gente estava para começar a janta, e eu estava terminando de carregar, porque eu sou esse João. Você for lá na chácara, você vai ver eu de botina, de chapéu, sujo de terra, de graxa, não muito despenteado, porque ficar despenteado para mim é ficar sem roupa, é frescura de Camelote. Queridos irmãos, eu estava carregando o som, eles, poxa, seu Camelote, vocês já estão indo embora? Falei, nós vai. Ele me abraçou, perdão, misericórdia, perdão, seu Camelote. Falei, doutor, você está me deixando eu com parafuso na cabeça? Primeiro me chama de mentiroso, agora só porque eu estou dizendo que a gente vai embora, você está dizendo perdão? Não, quem é estudado não fala uma besteira dessa. Você vê, olha, nós vai. Esta frase converteu o doutor. Diga para o do lado, não seja igual o doutor lá de Curitiba. Fala para eu não escutar. Vocês estão entendendo? Entendeu? É que os estudados, eles vão tão na frente que eles querem ver o resultado e acabam perdendo. Vocês entenderam, né? Não entendeu? O homem me chamou de mentiroso. Alegou que, do jeito que eu falo, do jeito que eu prego, era mentira que eu tinha 1 ano e 2 meses de escola. Porque, pelo que ele viu, ele disse que eu tinha nível superior. Mas aí eu estava carregando o som para ir embora. E ele me perguntou, o senhor já está indo embora? E eu disse, nós vai. Entendeu? Entenderam agora? Nós vai. Nós vamos. Isso não é coisa de estudado. Como é que era o certo? Nós vamos. Caiu a ficha, tá bom. Eu não estudei, não tem um negócio lá na escola que fala, eu vou, ele vai, eles irão, e qualquer coisa assim, não tem? Como é que chama esse negócio? Eita, meu Deus do céu, tanta coisa bonita que tem nos estudos, né? Mas, senhor João, o senhor podia estudar ainda? Meus filhos do céu, não dá mais tempo, nada. E agora já foi. Quase com 70 anos, vai arrumar o que mais? Agora é só ir colhendo o que plantou até aqui, os que não plantou vai por aí mesmo. Abram o livro do Gênesis, agora vem um estudo tremendo. Eu quero que vocês entendam o que vamos estudar agora. Que dê tua Bíblia a bênção de Deus, e que dê a dela. Sim, senhor, e você não pode vender um celular e comprar uma Bíblia grandona? Eu fui pregar no Paraguai. Eu gosto de dar muito exemplo, eu acho que o exemplo arrasta. E os paraguaios lá eu sou muito gente grande no Paraguai. Lá no Paraguai eu sou chamado de D. Juan Camelote.
Eu estava semana atrasada por lá. E eles me colocam num hotel muito chique lá, os paraguaios. E eu, aquele barriga verde lá do interior, pé vermelho, como dizem por aqui, eles me deram um cartão. Gente, eu não entendo nada disso, eu não entendo de Zap Zap, eu não entendo de Zebook, eu não entendo nada. É um sofrimento para mim. O meu celular só pode dizer alô, oi, tchau, tá bom. Eu passei um zap, não passa porque daí um mês que eu vou ver, aí vem as minhas netas que vai ver, o senhor tem um monte de mensagem. Agora que eu estou tentando mexer um pouco, mas eu me estresso, eu não consigo. Minhas contas particulares, as contas da equipe é o Alexandre aí que cuida. É ele que cuida para mim. As contas minhas particulares, é minha neta, é a outra gordinha Ana, está por aí. E a outra minha filha. Eu não consigo ir lá e mexer com esse negócio de eletrônica. Então, cartão, para mim, celular, internet, é só por Deus, não funciona. Esses dias vai no banco, tem que pôr o dedo num zóio do capeta lá e você põe o dedo, para mim não funciona. Aí a dos caras, tem que esfregar na testa, porque Apocalipse diz que tem que ter sinal na testa e no dedo. Eu posso esfregar para tudo que é canto, que o trem não abre. Então tem que ir lá no caixa. Esses dias eu fui ver, quando eu fui passar para minha menina, minha neta fazer, 4 computadores travou. Eu acho que eu sou anti-computador. Aí a minha neta dizia, não, sai lá fora, porque senão não vai funcionar. É verdade, o troço é complicado. Ontem, esses dias, eu estava não sei aonde, para fazer um negócio de uma moto lá, negócio de consórcio, travou o computador de novo. Que coisa, gente, parece que eu sou anti-computador. Eu chego no Paraguai e eles me dão um cartão. E eu imaginei, lá eles falam Paraguai muito rápido, então se eles conversam meio calmo, dá para entender. Mas eles misturam muito o castelhano com o guarani. Então ficam... E ele me deu aquele cartão. E eu imaginei, eu vou fazer o que com esse cartão? Olhei na porta do hotel, não tinha nem lugar para enfiar esse treco. E aí então, eu fiquei andando para lá e para cá, e de repente me veio na cabeça, eu encostei lá no negócio e não fez nada. Desceu lá, 6 andares, lá embaixo. Cheguei lá, falei, hermanos, eu necessito que abra a porta de meu quarto. Solamente a cerca em puerta. Já fiz cerca por todo lado lá, esse troço não funcionou não. Aí ele subiu lá comigo e colocou, tá bom, abriu. E depois para sair. Vocês dão risada, cambada, não é vocês? Fiquem nesse apurinho lá. Aí tem que digitar um treco lá para chegar lá embaixo. A sorte que eu sou meio... E comecei a bater a porta. Algum problema aí, amigo? Era um brasileiro. Eu falei, rapaz, vai falar para que esse rapaz vinha abrir a porta aqui que eu estou trancado. Resumindo, eu tive dificuldade de entrar e depois dificuldade de sair. Isso me deu uma ideia com relação à Bíblia. A Bíblia é cartão de crédito para abrir a porta do céu. Se você não tem conhecimento dela, vai acontecer com você na porta do céu o que aconteceu com o camelote na porta do hotel. Então dá um tapinha no irmão e diga, conheça a Bíblia para você entrar no céu. Vocês estão entendendo, irmãos? Gênesis capítulo 1. Você é meio rápido para ler, vamos lá, vocês é tudo facultado. Vocês vão acompanhando os versículos que eu vou dando. Agora, entenda, eu aqui não sou nenhum professor, eu estou aqui pagando um mico tremendo. Vocês podem ver que tem hora que estou até tremendo, porque eu estou no meio de gente sábia
e eu que estou aqui na frente. Mas diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. 2. A terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava sobre as águas. Olha que fantástico. Se eu ler desse jeito, acabou o versículo e ficou tudo do mesmo tamanho. Agora é hora de tirar a fatia. Então, por que rumo nós se toma? A obra de Deus, como ela é perfeita e como ela é linda. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a água tinha um privilégio tremendo, porque ela era assistida pelo Espírito de Deus. E aí então, vamos continuar para depois eu dar sequência nesse ensino. Versículo 3, Deus disse. Versículo 6, achou? Deus disse. Versículo 11, estão acompanhando? Deus disse. Versículo 14, Deus disse. Versículo 20, falem. Versículo 24, versículo 26, então Deus disse, o que? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que o homem é? Imagem e semelhança de Deus. Por que façamos? Porque Deus queria você, eu, nós, para ser continuadores da obra. Então, quando você é pai, você está na obra de Deus, fazendo a ordem de Deus. Por isso é muito bonito ser alguém que anda na ordem, alguém que anda na lei. E é mais lindo ainda quando alguém te chama de pai. Você tem a representatividade do Deus que é um pai no céu. Esta característica de pai, ela vem de Deus para nós. Tem que ser de nós para Deus. Essa reciprocidade que existe, esse relacionamento, ele é muito bonito quando mesmo está na ética da lei de Deus nosso Senhor. O que Deus imagina? Por que o meu espírito precisaria ficar na água? A água não vai saber resolver as coisas, mas eu posso criar alguém que possa resolver as coisas. Eu vou fazer um plano, se der certo, beleza. E se tem uma pessoa que tem uma temática para planejar as coisas, esta pessoa chama-se Deus. Deus é um grande amigo meu. A gente é de sentar e bater papo. E esse Deus, ele não é um Deus particular de João Camelote. Ele é um Deus nosso. Por isso ele ensinou, Pai nosso, não é Pai meu. Agora, o que às vezes está precisando é você ter um encontro pessoal com Deus. E esse encontro pessoal, vocês já tiveram uma pincelada no livro de sabedoria. Quem de madrugada levantar para encontrar, não terão dificuldade, porque ele vai estar na sua porta. As comunicações que a gente precisa ter com Deus, ela precisa partir de um interesse. Assim como você interessa a ter aquela casa nova, aquele carro novo, aquela faculdade, tudo isso é lindo e deve. Mas se esse interesse fosse repartido com o querer conhecer a Deus, você iria ter tudo isto e iria ter um Deus no comando. E ter Deus no comando não é ter ideia de Deus, não é isto. Até meus 25 anos eu tinha uma ideia de Deus. Eu falava de Deus. Eu rezava para Deus. Eu ia na igreja
está tudo errado. Mas, quando houve o meu encontro, eu não falava mais de Deus. Hoje eu falo com Deus. Eu não vou mais na igreja, eu sou igreja. Aonde eu estou como igreja. Eu não falava de família. A minha casa era um conjunto de pessoas. Mas quando eu encontrei Jesus, aquele conjunto de pessoas tornou família. E família não é ilha. Família tem que ter a mão de Deus. E a mão de Deus, já vimos no tema antecedente, ela não está longe de nós. Ela está dentro de nós. O Deus aqui dentro movimenta as mãos aqui fora. O Deus aqui dentro inspira a inteligência. O inteligente não é o sábio. Eu vejo muitas pessoas inteligentes que não é sábias. O verdadeiro sábio, ele busca a sabedoria e a inteligência. Ela faz muitos planos, mas cai por terra porque falta sabedoria. Se os políticos tivessem sabedoria de Deus, não precisaria toda aquela gente lá em cima brigando. Panela que todos mexem sai mal temperado. A falta de sabedoria fica criando planos, emendas, e os resultados é o que nós sofremos aqui embaixo. Uma burocracia terrível, um desacerto quase que total, num país tão abençoado como o Brasil, e viver todas estas situações que a gente vive. Isto é falta de sabedoria. Mas a sabedoria nós só encontramos em Deus. E encontramos num Deus que escreve com sabedoria. Então eu necessito de ter sabedoria de Deus para mim não viver enganado. E há muitos enganos, muitos. Você quer ver um deles? Abre a Bíblia. Nós vamos encontrar isso na primeira carta de João, capítulo 4. Na minha Bíblia está 1552. 1 João capítulo 4, versículo 1. Quando acharem, digam amém. O amém está fraco, amém, irmãos? Sabedoria, aliás, 1 João 4, 1. Caríssimos irmãos, me responda, olha para cá agora. O que significa a palavra caríssimos? Muito caro. Então diga para essa coisa linda, você é muito caro. Não é aquele caro que põe no vidrinho para pôr no meio do pão, não. É caro de caro. Você é cara, menina. Você tem um preço exorbitante. Zacarias 6 diz que quando te toca, toca na menina dos olhos de Deus. Talvez você não descobriu isso ainda. Talvez você ficou em frente do espelho falando, eu estou acabada. Eu não sei o que anda me acontecendo. Eu preciso fazer. Eu vou saber lá o que a mulherada faz. Eu chamo de Pilato, Pôncio Pilato. Não faz Pilato para ficar bonito? Ajuda eu aí, mulherada. Como? Eu já chamo de Pôncio Pilato. Olha o que Pôncio Pilato fez. Diga misericórdia. Outros vão fazer balalape. O que é balalape? Balalape. Aquele negócio para emagrecer, gente. Não faz um negócio para emagrecer? Como chama aquilo? Balalate. Abala com todo mundo. Abala psicológica, abala rim, abala intestino, abala estômago, abala tudo. Então você está no balilate. Não vai fazer balilate que abala.
A hora que você chegar no amorzinho do ex lá, dá um abraço nela, faça um bom uso nesse amor. Olha, eu quero que você seja muito feliz com ele, eu te perdoo. O Sandrão vai aí e fala, nossa, olha que troca errada que eu fiz. Ai meu Deus, logo vem um zique-zeca. Não tem um zique-zeca? Aquele zap. Irmãos, irmãs, caríssimo. Vende caro, porque Deus nos fez de barro, então estava muito pobre. Ele pegou barro, fez um homem, olhou para o homem, disse, essa coisa tem que andar, ele tem que raciocinar, ele tem que colaborar. Diga, eu, João Camelote, diga seu nome, sou um parceiro de Deus. Eu, João, você fala se você estiver convencido, se você não tiver, deixa quieto. Eu, João, tenho DNA de Jesus. Diga glória a Deus. Ele soprou sobre aquela estátua e o homem tornou um ser vivente. Mas eu quero que você entenda uma coisa muito linda. O que significa o caríssimo. Porque o caríssimo vem com o kit completo. O caríssimo diz, 17 de Eclesiástico, que vem com a inteligência, com a vontade, com a liberdade, com a sabedoria. Vem o kit completo. Porém, isso vem dentro de um território chamado mente, mentalidade. Dentro desta mente tem uma outra peça chamada pensamento. Dentro deste pensamento tem o psicológico. Dentro do psicológico tem a lógica. Todo esse conteúdo dentro das estradas de Deus, você começa a entender por que você existe, da onde você veio, quem você é e para onde pretende ser, ou para onde pretende ir. Isto é um plano magnífico quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E nós somos isto, amados. Então aqui a Bíblia vai nos dizer, caríssimo, caro, meu, não usa essa linguagem, meu, cara, a linguagem que corre por aí. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinais se os espíritos são de Deus. E quando você pega o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, a Bíblia nos diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Porque ninguém pode dizer que Deus é bendito ou maldito, se não for através do Espírito. Então, quando nós temos esta solidez, ou quando nós vivemos as palavras, a gente vai ver que o Espírito é um Espírito. E o Espírito é Espírito fora de você. Mas dentro de você é uma pessoa. Agora, dependendo de que Espírito que está dentro de você, é o tipo de pessoa que você irá ser. Diga para o do lado, se é gente boa ou se é meia boca. Pergunta por mãe. Ô gente, vocês estão me entendendo, gente? Diga glória a Deus. Estão entendendo? Vocês conhecem gente estressada? Ele é estressado? Ele não tem paciência? Não, pode entregar tudinho.
Se você não entregar, eu vou começar a falar. Vocês são casados ou ajuntados? Que vestidão de noiva. Não comeram o lanchão do recreio. Comeram. O Zóio está dizendo que comeram. Que malandro. Quem deu essa ordem de você levar ela na cama antes de casar? Ela não queria, você que... Ela queria. Ai, que pobre inocente. Diga, os homens são inocentes, diga. Não, olha, não. Se a gente pensar bem e pôr o que ele falou dentro de um ajude eu a falar essa palavra esquisita, micros, aquilo que vê mais apurado. Me ajude, gente. Essa droga de não ter estudo é isso. Queridos irmãos, o que esse homem falou é certo. Os homens é meio bobinho mesmo. Os homens é bobinho. Os homens largam cada mulherão que a esposa vai atrás de cada coisa por aí. Diga, misericórdia. Bem que a baixinha disse, saindo para o hospital para morrer, Joãozinho, se eu não voltar mais, não coloque outra no meu lugar. Você não faça isso, meu marido. Eu não sei se eu vou aguentar. E aí o João acelerou o carro para mim não dar resposta. Então eu não dei a resposta. Diga glória a Deus. Amados, existem muitos tipos de espírito. Tem espírito do mulambo, tem espírito da preguiça, tem o espírito da ansiedade, tem o espírito da depressão, tem o espírito do medo, tem o espírito da mágoa, tem o espírito da doença, tem o espírito da inveja, tem o espírito do medo. Tudo isso é movido pelo espírito e vai reagir na pessoa. Depressão, isso é um espírito. É só você entender. Depressão é algo derrubando a tua ação. Como é que o deprimido fica? Num quarto, trancado, não quer conversa com ninguém. Diga para o do lado, você é depressivo, irmão? Fala, vamos trabalhar isso aí. Pessoa tomando faixa preta para dormir. Diga misericórdia. Gente, aprenda de mim. Para com essa faixa preta para dormir, pelo amor de Deus. Para. Gente, faça como eu. Aprendam de mim. Eu deito, espero, o sono não vem, eu durmo. Porque eu vou ficar esperando que não quer vir. Não é fácil, italiano? Agora, eu vou deitar para dormir, eu não vou deitar para resolver problema. Eu deito para dormir. Hora de resolver problema é de dia. Acabou meu horário comercial, chega problema, fica de lado. Agora eu vou jantar com problema, e eu vou descansar com problema, e eu vou dormir com problema. Para isso você é inteligente. Você já viu falando que Deus deu o kit completo. Quem está por trás do problema? A ação. A ação forma uma situação. Repita isso. A ação forma uma situação. Bate nela. Deixa para você ler a Bíblia lá em casa. Agora é bom escutar, senão você nem lê a Bíblia e nem me escuta. Desculpa. Queridos, a ação forma, me ajude, a ação forma uma situação. Dependendo da ação, é a situação que entra em operação. Se a ação é negativa, a operação é negativa. E tudo que vem do negativo pode vir do espírito do homem e do espírito do adversário do homem. O adversário do homem
foi adversário de Deus. Ele é um espírito, segundo o catecismo da igreja, decaído. Ele é algo decaído, que ele afrontou a Deus por inveja. Então a igreja nos ensina, através do catecismo, estas passagens. Vou ver se eu acho aqui onde que a igreja nos ensina. É tantas coisas que vem na cabeça, mas se eu não achar agora, depois eu pego e passo para vocês, que vai dizer assim. Oh Jesus, onde foi parar essa passagem? Meu querido, do pecado, me fugiu aqui, mas depois eu pego e passo para vocês. Mas eu vou ler do jeito que a igreja fala. Estava aqui tão facinho e agora estou querendo achar, não estou conseguindo. Mas eu vou falar, depois eu acho e passo para vocês. Diz assim, que por detrás... Oh Jesus, onde foi parar? Eu queria ler. Mas depois eu acho e passo para vocês. Achei, eu sou teimoso. Parágrafo 391, se vocês quiserem anotar. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora. Essa voz é do Espírito. E essa voz do Espírito se tornou voz porque encontrou os nossos primeiros pais. Como nossos primeiros pais não existem, Apocalipse capítulo 12 diz que ele, não conseguindo destruir a mulher, ele veio fazer guerra contra os que descendem da mulher. Mas eu gostaria que vocês entendessem muito sério isto, porque isso é sério. A voz, ela só existe se existe um corpo. E o corpo só existe se existe o Espírito. Capítulo 6, 7 de Jó, por ali afora, não estou bem seguro no texto, mas está ali no começo do livro de Jó, que diz, acho que capítulo 15, desculpa, eu não lembro bem. Quando o homem morre, o Espírito se vai. Enquanto vive, tem o Espírito. Eu me lembro bem disto, quando eu estava intercedendo para a baixinha, e Jesus me falou no coração, amanhã eu venho buscar ela. E a visão foi de 2 anjos, e estava um problema sério, porque ela tinha me implorado que não era para levar ela mais na UTI, e nem fazer a hemodiálise, porque ela tinha sofrido muito, e ela implorou, Joãozinho, não me deixe levar, eu quero ir embora para minha casa. Eu sei, e aí então aquilo me tocou muito profundo, gente, porque não é fácil. E aí então que eu fui orar no Santíssimo, eu disse, Jesus, olha, quantas pessoas paralíticas já andaram, quantos cancerosos em fase terminal o Senhor já curou através de mim, e fui clamando, quantas pessoas depressivas. O Senhor disse que eu não posso aborrecer a minha própria carne. Então, se ela é a minha própria carne, se eu sou a carne dela, eu estou sofrendo o que ela está sofrendo. Eu te faço um pedido. Se o tempo dela cumpriu, inclusive eu fiz uma música nesse sentido, e vou lançar no outro CD meu. Não deixe ela mais sofrer. Aí então me veio aquela voz interlocutora, amanhã eu venho buscar ela. E aí estava com problema no hospital, porque os hospitais me alegaram, se você não quer que faça hemodiálise, não tem por que ela ficar mais aqui, pode levar embora. Mas ela não tinha mais condição de respirar sem oxigênio. Então eu disse, doutor, não se preocupe, porque amanhã Jesus vem buscar ela, ou ao menos que aconteça um outro milagre, porque é uma história longa, eu vou resumir. Tá bom. E aí eu fiz a música, pus mandei as meninas gravar lá nesse treco, no celular, e levei
e pus no ouvido dela. Cheguei baixinho: você tem medo de morrer? Porque ela tinha muito medo de morrer até então. E ela me disse: eu estou dizendo isto para dizer como funciona essa área do espírito. Ela não me respondeu nada. Quando eu coloquei a música despedindo dela, ela chorou. E aí eu pedi para ela: quando você chegar diante de Jesus, você não tenha medo, minha esposa, porque vai acontecer desse jeito. Jesus me mostrou como ele vem te buscar. Vai descer 2 anjos, vai vir uma luz muito forte, porque assim aconteceu na comunidade. Eu tenho a capelinha e eu tenho o Santíssimo na comunidade, lá na chácara. Vai vir uma luz e vai 2 anjos te pegar. Você vai só dormir. Quando você acordar, você vai estar no meio de um lugar tão lindo, porque Deus tinha me dado esta visão. E foi do jeitinho que eu falei. Como os médicos queriam que levasse embora, eu disse: não, deixa ela até amanhã, porque amanhã Jesus vem buscar ela. Isso era quinta-feira, umas 8 da noite. Na sexta-feira, à 1 da tarde. Aí a outra filha minha ligou: pai, os médicos querem tirar a mãe daí, mas como é que nós vamos cuidar dela? Não se preocupe, Regiane, Jesus me avisou que amanhã ela vem buscar. Até o quarto que eles estavam arrumando para levar embora, parou de arrumar, porque nós acreditamos na palavra. E foi do jeitinho que Deus me mostrou. Deus tirou o espírito dela e levou para ele. Ela ficou mais bonita no caixão do que quando estava viva. Então, amados, o espírito foi levado. Agora vamos entender outras 2 coisas. O Espírito de Deus que estava nela, ela chamou todos os filhos, todos os netos, todos os genros, todas as noras, inclusive eu, e chorando ela pediu perdão para vários membros da comunidade, que dá esses perrenhozinhos. Ela chamou todos, pediu perdão, se confessou. Padre Sérgio deu uma extrema-unção para ela. Então ela teve uma transferência muito linda. Mas resultado, quando o espírito saiu, ela não viveu mais. Então, ao espírito do homem, esse Deus deu para o homem. Ao espírito de Deus, no espírito do homem. E ao espírito do inimigo de Deus, que ataca tanto o espírito de Deus como o espírito do homem. Se o espírito do homem estiver ligado em Deus, então o espírito de Deus defende o espírito do homem. Se o espírito do homem estiver comprometido no pecado, então Deus não tem como tomar a defesa do espírito do homem. E eu vou te explicar como isso funciona. Eu vou ler o catecismo, depois a gente explica. Porque nós estamos estudando o Espírito de Deus na obra da criação. Por trás da opção da desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os fez cair na morte. Voz da igreja. A Escritura e a tradição da igreja vê neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Criado por Deus. Gente, desculpa, minha vista está embaraçando aqui. Vai lendo muita firma, deixa eu ver lá. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por suas próprias iniciativas. A igreja reconhece isto.
ensina isto. A Bíblia reconhece isso e ensina isto. Mas nem todos os que estão ou são da igreja, talvez tenha esse conhecimento. Então eu gosto de enfatizar bem esse aspecto, porque a hora que você descobrir quem você é, você vai gastar muito menos com remédio, você vai gastar muito menos com psicólogo, você vai ver muita vantagem no trabalho, na família, você vai ver. Não se esqueça que tem a enfermidade física e a enfermidade espiritual. Para a enfermidade espiritual existe a igreja, existe os pregadores, existe o Espírito Santo de Deus. E para as enfermidades físicas, existem os médicos, a medicina. Para tratar muitos problemas psicológicos, surgem os psicólogos, os psiquiátricos. Irmãos, eles são a bênção de Deus, se ele for um psicólogo cristão. Mas infelizmente os estudos, o grande desenvolvimento científico, ele entra em contradições com a sabedoria de Deus. Entra em choque. O médico diz, milagre não existe. Opa, doutor, quem falou para você que não existe? Quem te disse que não existe? Você é um milagre, rapaz. Eu operei um cara acidentado aí, e curou, disseram que foi Deus, que foi milagre. Eu falei, e você acha que foi você? Você só foi um instrumento, rapaz, você dá um passo aí porque Deus que faz você andar. Agora, se não há milagre, não há morte. Se não há Deus, não há demônio. Então você é o único nesse planeta Terra que não irá morrer. E quando a morte chegar, você vai dizer, não existe morte, e se defenda dela. Olha, rapaz, você louva a Deus que aquele cara não você curou não, ou você está com inveja de Deus? Você foi só um bisturizinho na mão de Deus, rapaz. Deixa embora, senão você vai me converter. Falei, o senhor já passou do tempo de ser convertido, rapaz. E ele foi-se embora. Então se Deus existe, a tua mulher morre amanhã. Se ela não viajar amanhã, eu vou dizer para você que Deus não existe, porque ele me falou que amanhã vai buscar ela. E aí ele teve que engolir o ronco. Gente, contra a ciência divina não há argumento. Diga isso por irmão. Não há argumento contra a ciência divina. Amados e amadas, como aconteceu a invasão desse espírito na sociedade? Vamos pegar um ponto de fundamento. A Bíblia nos fala de 3 coisas. Quem já me ouviu várias vezes no retiro, vai estar vendo sempre eu repetir isto, porque isso é um alicerce do cristianismo. O ponto de partida foi isto. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus delegou ele para o reino. O projeto de Deus, meus amados, não era de levar nós para uma eternidade. A eternidade, o eterno, era aqui. O céu era aqui. Por isso aqui foi dado o nome de Jardim do Éden. Éden quer dizer lugar de Deus. Mas Deus se define de uma forma tão extraordinária que Ele colocou o Éden, podemos entender, um escritório de Deus, numa linguagem para se entender. Ele colocou o jardim e Ele colocou a terra. Aí você vai ver Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ver
Numa casa, vamos lá em casa, lá tem cozinha, sala e quarto. Você não diz, vamos lá na sala, na cozinha, no quarto. Você diz, vamos lá em casa. Lá é teu habitar. Então, jardim, paraíso e Éden é uma coisa só com os lugares definidos por Deus. Deus sempre usa e utiliza de anjos. Eu tive a capacidade de colecionar parece que 320 qualidades de anjos, embora tenha mais, mas descrito na Bíblia. Então tem anjo para tudo, para tudo. Assim como tem espírito ruim, como já disse, para tudo. É lá o Zé Pilintra, Petrovelho, Mãe Menininha, Saravá, Gnós, Gnosista, Tranca-Rua, 7 flechas, 7 quedas, e etc. Eu digo isso com propriedade porque eu fui funcionário dessa raça. Como existe também miríades de anjos celestiais. São Miguel, São Rafael, São Gabriel, Azarias, Ananias. Tem o anjo do consolo, o anjo da guarda, o anjo das explicações. Tem anjo até para arrumar geladeira. Tem anjo para tudo. Tem anjo para dirigir o carro. Afinal, talvez você nem saiba, mas você tem um anjo. Você tem, sim ou não? Sim. Como é que ele chama? Sabe nada. Você não conhece nem o nome do teu anjo e quer que ele te protege. O meu é o anjo da guarda. Ele me guarda. Se eu contar o que eu já passei nessa vida, e ele me guardou. Em São Paulo eu fui vendido por 5 pau. No Mato Grosso eu fui vendido por 2. 3 caras me levaram numa fazenda e disseram, executa ele e resolve o problema. E eu disse, matem. Se um camelote está sendo problema, sangue de cristão gerou cristão, gera cristão. Onde cair meu sangue, vem 5 pior do que eu. O outro diz, não tem como nós acabarmos com ele sem sujar a mão de sangue. Tudo isso eu já passei. E o meu anjo me guardou. Já passei por 8 acidentes estúpidos. E eu estou aqui como vocês estão vendo. O primeiro acidente que eu tive, morreu 8 no lugar. E eu escapei. Porque Deus não quer qualquer coisa lá no céu, gente. Quando eu ficar bom, Ele vem me buscar. Amém? Pode acreditar nisso. Então existe esse anjo da guarda. Agora vamos trabalhar juntos como o negócio funciona. Padre Zezinho canta assim: sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito, e levo a paz no meu caminho, no meu caminho. Eu sou cidadão do infinito. Diga isso por irmão. Repita mais alto, Deus quer ouvir. Quando eu pedir para vocês falarem, não se arrisque a ficar quieto. Porque aquele que não obedece perece. Diga isso por irmão. Eu vejo muita gente sair do mesmo jeito da igreja do encontro porque não obedece. E amados, quem não obedece perece. Repita isto. Por isso, esposa, procura obedecer mais teu marido. Olha que jeito os homens gostam. Por isso, homem, obedeça mais teu esposo. Vai fazer igual a Maria José, pegar a faca para sangrar o marido. Mas Deus mudou, né, Zezé? Deus mudou, né? Hã? O quê? Que bom. Irmãos, isso quando ela era do outro lado. Por isso que a gente tenta dar essas explicações. Tá bom. Como Deus funciona através dos anjos,
Lá no céu é 3 departamentos. 3 departamentos. Lá no céu tem o trono do Cordeiro, diga. Trono do Cordeiro. Fale. Trono do Cordeiro. Seio do Pai Abraão. E comunhão dos santos. O que a igreja diz aqui na terra? Creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Se você virar a página, o outro lado é a mesma coisa. Por isso você viu a igreja dizendo: diabo, diabolos, demônio e Satanás. Diabolos quer dizer no plural, multidões, mais, inúmeros. Paulo diz em Efésios 6,13 que não é contra homem de carne e sangue que temos que lutar. Segundo Pedro 8, primeiro ou segundo, não me lembro bem, depois pode pegar, que vai dizer: vigiai porque o vosso adversário está ao teu redor como leão crendo. 12:43 de Mateus vai lhe dizer: quando o Espírito sai, ele volta pior do que saiu, e etc. Então existem essas forças. Agora, o que às vezes não existe é pessoas formadas para explicar estas realidades. E isto então é o que a gente sofre muito com levar uma evangelização biblicamente do jeito que a igreja nos pede e ensina. Olha a ideia de Deus. Você vai encontrar a ideia de Deus no livro de Sabedoria, no capítulo 2. Pega bem rapidinho, porque se eu não provar com a Bíblia, vocês vão achar que eu estou falando coisa com coisa. Mas no livro de Sabedoria, no capítulo 2, a Bíblia nos dá esse projeto de Deus aqui na terra. Quando vocês acharem, digam amém. E no versículo 23, Sabedoria 2:23, acharam? Na minha Bíblia está 8:3:7, não sei se a tua vai dar mesmo. Sabedoria está depois de Eclesiastes, Salmo, Provérbio, Eclesiásticos e Sabedoria, Cântico dos Cânticos e Sabedoria. Vamos lá. Diz assim: ora, Deus criou o homem para a imortalidade. É o que a igreja nos ensina. E o fez à imagem de sua própria natureza. Versículo 24. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio provarão. Por isso a minha esposa, ela não morreu, ela foi transferida, venceu o prazo e foi transferida. Amados e amadas, Deus criou o céu aqui na terra. Os desentendidos falam assim: céu não existe, inferno não existe, o céu é aqui e o inferno é aqui. Não, de certa forma era para ser assim, mas isto era um plano de Deus. O plano de Deus foi interceptado e não deu para Deus continuar com o plano dele aqui, porque Deus quis precisar do homem, e o homem falhou. Gente, Deus quer precisar de você, Ele não precisa, Deus não precisa de mim, mas Ele quis me inteirar na história dele. Eu não posso deixar o camelote para trás. Eu quero que ele seja a minha imagem, eu quero que ele seja a minha semelhança, e eu quero dar para ele aquilo que eu sou. Então lá em Gênesis 2:26 seguinte, vai lhe dizer que ele reine sobre os peixes, as aves, os animais, e que ele reine sobre toda a terra, que ele cresça, que ele multiplique. Essa foi a ideia de Deus para o céu que era aqui na terra. Mas vamos estudar uma coisa bonita. Voltamos
olha que nós ainda não saímos do primeiro versículo de João 4, não dê fé a qualquer espírito. Voltamos para o livro do Gênesis e pegue comigo o capítulo 2 do livro do Gênesis. Gostaria que vocês tivessem tanta curiosidade para ir marcando todos os textos da Bíblia. Gênesis, no capítulo 2, você vai ver um fato extraordinário. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem, colocou no jardim do Éden. Jardim do Éden. Esse lugar era um território angelical. E qual era a função deste homem? Cultivar e guardar. Esse jardim era terra, que pode se entender como terra, território, e como também céu, lugar santo. Mas Deus fez um trabalho muito bonito. Quando você ficar 1 hora, 1h30 sentado diante do Santíssimo, num quarto, num closet lá na tua casa, na capelinha que você faça lá no seu quarto. Por isso, dentro das famílias, não pode ter a história de ter barzinho, colecionar bebida, colecionar cigarro. Para com isso, irmão, isso é antagonismo. Desfaça aquilo tudo lá, e naquele lugar você faz um altarzinho, não barzinho, altarzinho. Diga para o outro lado, altarzinho, vizinho. Que sentido tem colecionar pinga, uísque? Que sentido tem isso? Qual é o fim de quem coleciona isto? Ter um filho alcoólatra mais tarde? Porque ele não vai saber o que está dentro. Ele vai olhar o bonito, o externo, o rótulo. É a história para outra hora. Mas irmãos, lá no teu quarto, lá no teu closet, lá no teu altarzinho, você senta e curiosamente você abra um diálogo com Jesus. Senhor, aquele Camilote deu umas explicações aí, me embaraçou tudo. Eu não sei se é porque eu estou muito longe, ou eu não sei se eu sou mesmo incapaz de compreender, mas o assunto me interessou. Não entendi, mas me interessou. Eu queria que o Senhor me explicasse, Senhor, essa história de céu, de terra, de pecado. Senhor, me defina isto. E você fica quietinho. Não vai pensar que vai vir 5 anjos, cada um com uma cartilha. Nada. Você vai ficar 1 hora, 1h30, você não vai ver nada, você não vai sentir nada, não vai te acontecer nada. Então por que fazer? Porque as coisas de Deus não é para ver, as coisas de Deus não é para sentir, as coisas de Deus é para experimentar. Você vai fazer isso todos os dias, e você vai começar a ver mudanças. O duro que nós fazemos isso um dia e queremos um resultado para 10 anos. E não é assim que funciona. Deus não é computador que você digitou, está ali o resultado. O resultado de Deus depende do teu resultado. Depende da tua abertura. Da fresta que você abrir na tua porta, é o tanto de sol ou de vento que vai entrar na sua casa. E os entendidos dizem que é uma porta no nosso coração. Se a porta abrir, a graça entra. Amém? Então Deus fez o quê? Ele pegou o homem e colocou neste jardim. Podemos entender 3 coisas. Vamos tentar entender que aqui mais ou menos seria o trono de Deus. Apocalipse ensina, acho que 4 por aí, que o trono de Deus tem 24 anciões que
inclina dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. O céu e a terra proclamam a tua glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Quantas vezes na vida você já falou isto? Porque você escutou, aprendeu e repete. Mas qual é a essência deste santo, santo, santo? Se você pega 25 de Êxodo, capítulo 25, você vai ver por que a igreja proclama estas verdades. Gente, eu não vou lá porque senão eu não termino o pensamento. Mas tá bom. Esse Deus está nesse trono. E uma classe de anjo é o que dá este louvor a Deus. Vamos imaginar, mas aqui, no jardim, uma outra classe de anjos. Estes que a igreja e que a Bíblia diz que eles se rebelaram contra Deus. Estes anjos é aqueles que foram feitos para insuflar a graça de Deus, a força divina, o ambiente atmosférico, aonde que o ambiente é de paz, é porque existe conexão entre os moradores e o céu. Então o ambiente é paz. E aqui é onde está o homem. E Deus acaba dando uma ordem para o homem. Gênesis 2,15. Leiamos lá. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O homem tinha que cultivar, cuidar das plantas, colher as plantas, dominar os animais, história toda. E guardar o quê? Guardar a ordem que Deus estabeleceu. E olha que impressionante. Deu-lhe este preceito, deu esta ordem. Que eles poderiam comer de todos os frutos que estavam no jardim. Mas não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, morrerás indubitavelmente. Irmãos, esta árvore que se fala de maçã é uma alegoria para entendermos o que é o pecado. Mas na verdade esta árvore significa o genealógico, a genealogia. Por isso que é gen, por isso que é Gênesis, por isso que é início. Gênesis é começo. Você, eu, nós somos uma árvore genealógica. E se você continuar um pouquinho mais no capítulo 9, você vai ver a palavra de Deus dizer uma coisa muito bonita. Deus abençoou Noé e seus filhos, sede fecundo, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra. Vós sereis objeto de temor e de espanto para todo animal da terra e todo. Isso já vem depois do pecado. E aí ele vai lhes dizer que daria o domínio a todos os animais, mas os homens que teria que dominar. Isso já vem depois do pecado. Mas o impressionante é que Deus nosso Senhor concedeu a graça de dar para estas árvores a semente. E a semente de todas as plantas é que se encarrega de dar continuidade na ordem da criação, na ordem da natureza. E aí a Bíblia vai lhes dizer que cada árvore dará a semente segundo a sua espécie. E como nós nos tornamos também uma árvore
genealógica, nós também temos a semente da vida. Esta árvore genealógica, ela tem este fruto. E este fruto está no genital, tanto masculino como feminino. Este fruto, para ser plantado, precisa ter um terreno. A semente não produz se não for lançado na terra. Então, terra, território, territorial, vem tudo da ordem de Deus. Porém, irmãos, a ordem de Deus era crescer e multiplicar, encher e dominar a face da terra. Uma ordem linda. Mas Adão, ele começa a olhar e observar algumas coisas que para a razão de Adão não era muito adequada, porque ele via na natureza o que ele não via nele. Ele via a ordem da criação, tudo em casal, em parceiros. E aí, só descrever, né? O galo, a galinha, o porco, a porca, o boi, a vaca, e por aí vai. E ele olhava para ele só via ele. E a Bíblia diz que Adão começou a procurar, mas não achava. Se você olhar no capítulo 2 e no versículo 18, ensina: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Se você olhar o início da criação, gente, não dá para pegar todos os textos, porque senão não termina, é muita coisa. Ali Deus disse, e Deus viu que era bom, fez a terra, e Deus viu que era bom, separou a água da terra, mar e terra, Deus viu que era bom. Tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Mas quando ele viu que Adão estava preocupando, que ele não via outro igual a ele, então Deus concordou com Adão, pelo fato de Adão ser a imagem e semelhança dele. Então Deus imaginou, poxa, não é bom que o homem esteja só. Diga para o outro lado, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Por isso o Marcelão está avulso, se tiver alguém aí. 15 anos na castidade. 15, né? 15. E é até bonitão, é porque ele quer uma mulher de Deus. Será que não acha uma mulher de Deus? Mas ele é meio enjoado, ele quer nova, virgem, viúva, virgem e rica. Não tem, né? É um baita de um homem, viu, gente? Empresário, muito de Deus, comunhão diária, né, Marcelão? Comunhão diária. Ele fala que se não for assim, não aguenta. Aqui não tem esse problema, mas lá para o nortão, a mulherada bate seco em cima dos homens, gente. E um homão desse aí, se não tiver Deus, vai comer o lanche antes do recreio. Diga, é pecado, irmão. Fala aí para o irmão. Pecado. Dá um tapinha no irmão, diga, é pecado coisar, vizinho. Fala para eles. Você está sozinhona, vai ficar coisando aí, vai, viu? Cabelo cai tudinho. É praga de pregador. Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que seja adequada. Essa ajuda tem que vir de Deus, meu amigo. E você não pode viver amasiado, porque amasiar não é de Deus, é do homem.
É do espírito ao contrário. Agora você vai entender porque eu estou tocando esse assunto. O trabalho de Adão de imediato foi dar nome aos animais. E o versículo 20 diz: o homem pôs nome a todos os animais e a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos, mas não se achava para ele uma ajuda que fosse adequada. Ei, se ele não achava, entende-se que ele procurava. E Deus então viu a procura. E Deus reteve um pouquinho, porque Deus tem um costume, gente, maravilhoso. A hora que você encontrar com Ele, você vai ver que eu não estou mentindo. Deus tem um jeito de nos testar pelo seguinte, porque Ele precisa de homem decidido. Deus não gosta de homem mole, Deus não gosta de homem fracassado, Deus gosta de homem decidido. E mulher, ela gosta de homem duro, em todo sentido. Diga glória a Deus. Também, queridos e queridas, então Adão não podia ficar só. E Deus inventa uma benção para ele. Eva. Diga, Eva é maravilhosa. Ô, Tatuagem, você é muito ciumento? Deixa eu te chamar assim, você não vai brigar comigo? Eu posso ocupar ela um pouquinho? Eu devolvo melhorzinho um pouco. Uma salva de palma, um microfone, com licença, com todo respeito. Isso. Não, você caiu, ficou um prego no nariz, santo paraíso. O que é isso? Nossa, o que é isso? Eu morro e não vejo tudo. Diga glória a Deus. Agora nós vamos fazer uma peça teatral. Tá, fala sempre. Esse negócio está funcionando, Ana? Dá som aí. Rede Globo? Não veio plim-plim. Record? Está funcionando? Diga alô. Tá, alô. Olha, qual câmera que ela vai ver? A 1 ou a 2? As duas? Nós estamos nas redes sociais? Fale bem forte. Então você está indo lá para o Japão. Fala no microfone. Lá para a Itália. A gente tem amigo por todas essas bandas. E eles mandam. Não sei se eles estão entrando aí. Mas normalmente depois esse programa passa. Eu acho que quarta. Quando vai passar esse retiro? Quando der certo, quando, né? Conforme vai indo, né? Porque conforme vai indo, vai chegar o dia que esse aqui também vai entrar no ar. Embora já esteja. Quando eu cair, você me avisa para mim ficar mais à vontade, tá bom? Se a internet cair, me avisa. Seja amigo. Tá bom? Nós estamos na rede social, olha que chique. Eu te vi, como é que é seu nome? Escuta, essa comissão não fez um crachazão desse tamanho? Eu gosto de ler nome. Não deram. Cambada cobraram e não deram o resultado. Tá bom. Se for padre, vai brigar comigo. Seu nome? Paola. Paola? Paola. É o nome oficial? É. O nome de batismo? Me veio um negócio, mas deixa quieto, isso não é bom lembrar. Tem uma história de Paola. Ah, meu Senhor. Tá bom, você está vendo a história. Nós estamos estudando Deus num lugar, os anjos no outro e os homens no outro. Não é isso que estamos estudando? Sim. Estamos tentando passar para esse povo como é que essa história do Espírito que estava lá nas águas adentrar nos homens. E estamos vendo aí tudo com a palavra de Deus, tudo com o documento da igreja. O inimigo de Deus, aquele anjo desobediente, ele começou a olhar para Adão e Eva.
Vamos imaginar que nós dois é Adão e Eva. Ou tatuagem, com todo respeito. Amém? Quando Adão acorda, ele olhou, Senhor, osso do meu osso, carne da minha carne, ela se chamará mulher. Você já imaginou o Adão só no meio de bicho, de galinha, de pássaro, procurando? E ele procurou lá no rio, foi fuçar na água ver se achava uma companheira, só achou piranha. Ainda as piranhas atacaram ele. Andou um pouquinho no rio, achou cascudo. Ele saiu do rio e disse, eu vou ver se eu acho. Entrou na mata, ver se achava alguma companheira, acabou achando uns viadinhos. Você imagina o sofrimento de Adão? Minha filha, eu bati um papo com o Adão. Fala sempre aqui para sei lá. E ele foi me explicando, mas disse que foi um perrengue tremendo. E aí ele procurou, só encontrou isto. Você acredita que ainda hoje existe isso? Tem gente que fica procurando uma companheira lá no motel, lá só vai ter piranha. Outros vai lá no balneário, lá só vai ter, no motel lá só vai ter bichinha, lá no balneário só vai ter piranha. Lugar de achar companheira é na igreja. Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Está entendendo, italiano? Você vai achar lá no baile. Ela que falou. Oi, Eva, como você é linda. Obrigada. Fala comigo, Eva. Obrigada. Ai, que bom, agora você vai me ajudar. Minha nossa. Não, você é Eva. Ajuda ela aí, irmão. Vamos dar uma volta no jardim? Vamos. Posso pegar na mão, Eva? Pode. Ai, meu Deus, olha o braço daquele homem. É brincadeira. Não vai ficar com ciúminho. Olha, Eva, o que Deus criou para nós? São lindos os animalzinhos, não são? São. Ela está morrendo de medo do marido. Vamos vir para cá, vem desse outro lado do rio. Olha aqui, vamos passar esse rio aqui, vai. Para, pula. Olha quantos animais, quantos bichinhos, Eva? Bastante. Ô, Eva, você senta ali agora. Isto. Agora eu deixo de ser Adão. Jesus é só de mentirinha. Fala para Jesus, Jesus é mentirinha. Fala. Jesus é mentirinha. Fale alto para Jesus escutar. Jesus é mentirinha. Então agora eu vou ser o demônio. Minha nossa. A Bíblia diz, a igreja diz, que ele ficou com inveja do Adão com a Eva. Então vai um anjo, este anjo começou a olhar para Eva e para o Adão. Eu, ao mesmo tempo, para explicar, eu sou Adão e sou diabo, só para ensinar. E começou a dizer assim: como é que eles têm corpo? Da mão. Eles têm mão. Eles pegam. E nós somos espírito. Eu também queria ter um corpo. Vai vendo por que tem esse assédio por sexo. Por homossexualismo, por lesbianismo. Esse assédio. Eu gosto de tratar isso com detalhe em encontro de casais. Só com casais. Ah, mas fica bom demais. Queridos, então eles começaram a imaginar. Mas nós podemos ter um corpo. Mas de que forma poderíamos ter corpo? Se nós sairmos daqui e entrar no território, na terra. Mas Deus não permite. A ordem de Deus é para nós estarmos aqui, no Éden. Não, nós não somos obrigados a obedecer a Deus. Basta nós dizer, não obedeço a Deus, e nós temos que fazer uma negociação com a Eva.
Se nós conseguir vencer ela, enganar ela, nós fazemos com que ela toca no fruto proibido. Agora eu digo para o do lado, é pecado coisar, irmão. Fala para o do lado aí. Pecado coisar, irmão. Mas que jeito? Nós temos que assediar ela. Nós temos que entrar no sistema dela. Mas Deus vai nos castigar. Ué, nós divorciamos de Deus. Nós podemos ser deuses. Nós não somos obrigados a obedecer a Deus. Só Ele. Não, vamos fazer o seguinte. Esse é um projeto nosso. E se Deus não nos entender, nós abrimos fogo contra Ele. Nós fazemos guerra contra Deus. E Deus, sabendo que eles estavam com este plano, Deus veio e falou para o casal: vocês podem cuidar do paraíso, podem cuidar de tudo que está aqui, porém, vocês não mexam na árvore da vida. Porque nesta árvore tem a ciência do bem e do mal. Ou seja, se vocês me obedecer, será um bem. Se vocês me desobedecer, será um mal. Por este mal vem a morte. E aí vocês vão morrer. Agora eu volto a ser diabo, fica ali Eva. O casal estava ali bem bonitinho. Então o diabo chega. Oi, Eva. Oi. 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 Olá. Eva. Minha querida Eva. Tudo bem? Tudo. Eva, como que você é linda. Obrigada. Mas, que cabelos lindos. Quem deu? Deus. Fale alto. Deus. Teu Deus é maravilhoso, não? Sim. E quem deu essa mão? Deus. Eu não tenho mão. Estende a tua mão. Imagine a tentação. Tentação significa tentativa. Obrigado. Minha produção é 10. Obrigado. Tentação é sinônimo de ação. Ação é sinônimo de tentação. Eu não tenho mão. Eu não tenho. Eu sou demônio. Eu sou anjo mau. Sinta na tua mão. Sentiu um barulhinho? Sim? Sim. Você está sendo o quê? Você está sendo o quê? Fale. Tentar. Fale. Tentar. Tentada. Não fique com medo, não. Não vai acontecer nada. Para guardar a sua mão. Ô Eva, você podia dar essa mão para mim, viu? Cadê o Adão? Aonde está o Adão, Eva? Fale no microfone, senão não sai nas redes. Está passeando. Olha lá o Adão lá. Pelo jeito, Adão chegou aí primeiro do que aqui, viu? Amém? Amém. Desculpa. Mas, Eva, agora você vai precisar saber um pouquinho de Bíblia. É verdade que esse teu Deus te proibiu de você comer de toda a árvore do jardim? Nós já estudamos isso. Ajuda ela aí, universitários. O quê? Vamos fazer, eu vou quebrar o teu galho, vem cá. Tá.
está aqui. Eu vou falar e você lê. Versículo, deixa eu ver aqui. Versículo 1c, daqui para lá. Eu vou falar, mas espera um pouquinho. Eva, é verdade que o Senhor teu Deus te proibiu você comer de todo o fruto do jardim? Leia. A mulher respondeu: O quê? Leia. podemos comer do fruto todo das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: O quê? vós não comereis dele, Por quê? nem o tocareis, para que não morrereis. Ah, tá bom, vem. Eva. Lurululu. Isto é apenas uma imagem. Na verdade, aonde está o fruto proibido? No meio do jardim. Pega uma fita e meça daqui no teu genital, do teu genital no teu pé, do teu genital do lado, você vai ver aonde está teu genital. Vai estar exatamente no meio do jardim, que é esta árvore genealógica. Se você tocar, morre. Então, Camelote, como é que se explica? Se Deus mandou crescer e multiplicar, como é que pode crescer e multiplicar se não tocar? Mas acontece que a igreja ensina que o demônio atravessa no meio do plano de Deus. Então, ele desceu e falou para Eva que ela não precisava obedecer a Deus. Se você continuasse o assunto, você continua lá em casa, você vai ver. O demônio vai dizer: oh não, Deus bem sabe que se você tocar no fruto, os teus olhos abrirão e você vai ser como deuses, conhecedor do bem e do mal. Porque o projeto do demônio é que nós afiliamos a ele, para que nós tenhamos conivência com ele. E este toque é eles fazer o que foi proibido. Subentendem que eles tocaram sexualmente, subentendem, mas que na verdade esse toque foi uma desobediência. Depois da desobediência é que veio o grave. É o que acontece até os dias de hoje. Então, qual seria o projeto? O projeto seria o demônio ter uma parceria em você. Mas como ele poderia ter uma parceria em você? Se eu estou aqui com esta maçã, te tentando, aqui é demônio e aqui é um fruto. Mas você ainda está livre. Até aqui você está só sendo tentada. Isto chama-se tentação, tentativa de ações. Mas para isso ele precisou usar teus recursos, que são 5 coisas. Tua visão, continue, o que mais? Audição, olfato, paladar e tato. Ele trabalhou isto. E até os dias de hoje eles trabalham isto. Você não pode amar o que você não conhece. E você não conhece se não experimentar. Então ele queria que você experimentasse. Agora eu tenho que caprichar. E para a coisa ser bem feita, você tem que cair na minha. Eva. Oi. Cheira, olfato. Não. Olha. Não. É aquela hora que você está em perigo. E a tentação em cima, você vai fracassando. Ela vai ficando imune, vai se perdendo.
E a primeira coisa que a tentação ataca é os olhos. Os olhos é a luz do corpo. Se ele conseguir inibliar os olhos, então o resto vai caindo. Por isso que na igreja e nas orações, a dinâmica é: feche os olhos. Porque quando você fecha os olhos, você desliga de um para uma outra situação. Você vai ser igualzinho a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Coma, coma, coma. Está lavadinha. Pode pegar. Pega, pega. Segura, segura, segura. Aperta, aperta. Morde, morde. Morde, morde. E morde, claro, morde. Bem forte, forte. Mais, mais, mais. Tá vendo o que você fez? Você tocou no proibido de teu Deus. Agora você vai morrer. Cadê teu homem? Leva lá. Leva para o Adão. Manda ele dar uma mordida. Leva para o Adão. Vai, Adão. E crava o dente mesmo, Adão. Crava o dente com força. Aí, Adão. Ó, minha mãe. Valeu, hein? Vem, vem, vem. Tá vendo o que vocês dois fizeram? Vem cá agora, Adão. Vem cá, Adão. Correndo uma salva de palmas para Adão. Tá vendo o que você fez? Tá vendo o que você fez? Isso aqui era proibido. O teu Deus vai te condenar agora. E agora você vai ter que ficar pelado aí para ficar igual o Adão. Brincadeira, claro. Adão sentiu medo. Adão ficou com medo. Agora você corre, se esconde atrás daquela mesinha lá. Esconda mais que você pode. Me ajude, por favor. Esconda aí, tatuagem. Isto. Obrigado. Agora eu não sou mais diabo. Agora eu sou Deus. Segura teu pecado. Agora eu sou Deus. Oh, no orvalho da manhã. Ué. Onde será que o Adão foi? Eu deixei o Adão aqui. Adão! Adão! Ô Adão! Responde, Adão. Aonde você está? Por quê? Diga glória a Deus. Ele ajudou bem. Mas quem te falou que você está nu? Porventura você foi comer a árvore que eu havia proibido comer? Ajuda aí, produção. Foi a mulher. Por que você fez isso? Joga a culpa na serpente. Porque ela me atentou para mim comer. A serpente. Atentou eu para eu comer. E agora, por que você fez isso, serpente? Você será maldita entre todos os animais e feras do campo. Você andará de arrasto, comerá o pó todos os dias, andará com teu ventre no chão. Colocar-te-ei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Eu sei que você vai ferir o calcanhar dela, mas ela vai esmagar a tua cabeça. Esmaga a cabeça da serpente ali. Até que volte a terra do que delas fosse tirado, porque era pó e pó tu has de voltar. Adão, pode vir, Adão, pode tomar seu lugar. Obrigado, uma salva de palmas. Pode continuar comendo, agora você já pecou mesmo. A maçã já foi de embrulho. Obrigado, Adão. Valeu, cara. Tá bom, aí que. Amados, assim que o pecado entrou no mundo, e estas frutas hoje estão aí de uma forma muito avulsa. Muito avulsa. Por isso que é gravemente viverem amaziados. Porque você está utilizando de uma propriedade a quem você não tem licitações.
Para este mundo tudo vale. Aqui o mundo abriu mão para abortar, ideologia de gênero, o que mais célula tronco, o que mais pode divorciar, pode matar os bebês na barriga da mãe. Ele também não tem nenhum problema se quer ser homem ou se quer ser mulher, mudar de sexo. Virou este rolo terrível, mas tudo isto, gente, continua ainda sendo o pecado mortal, que a igreja diz. No próximo tema, quando nós estudar isso, você vai ver que maravilha que vai ser. Então foi desse jeito que o pecado entrou no mundo. Agora você pega, por exemplo, o livro de Ezequiel, no capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, e você vai ver como é que esta coisa acontece. E quando acharem, digam amém. Gente, o bonito era ler todo, mas como a gente não tem muito tempo. O Elias, você não providenciou aquela coisa do meu óleo não, né? Então depois do intervalo você põe, que agora está dando pressão de novo. Queridos irmãos e queridas irmãs, no capítulo 28 e no versículo 14, vai dizer assim: eram querubins protetor, colocados sobre a montanha santa de Deus, passeava entre as pedras de fogo. Foste irrepreensível em teu proceder desde o dia em que fostes criado, até que a iniquidade apareceu-se sobre ele. E continuando, a Bíblia diz que no desenvolvimento de seu comércio, e aí então a igreja vai nos ensinar esta mesma realidade, quando ela vai lhes dizer: por detrás desta desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus. É isso que vocês acabaram de ver aqui, nessa pequena representaçãozinha, nessa pequena simulação. Então, com isto, a Escritura diz, e a tradição da igreja também, que vê neste anjo um ser destronado. Ele saiu do lugar dele e foi aonde não era permitido. Isso é a desobediência, e desobediência é pecado. Então Deus veio chamar Adão, porque Adão não estava mais no lugar dele, e Deus colocou Adão para ficar no lugar dele, e Adão tinha saído do lugar dele. Deus colocou Eva para ficar no lugar dela, e Eva tinha saído do lugar dela. E esse projeto está em alta no mundo. Esse mesmo demônio que foi lá nos primeiros pais, é o que vai na tua casa. Fazer com que teu marido canse de você, com que teu esposo canse de você. E colocou a lei do liberalismo, do relativismo. Tudo é relativo. Tanto casar na igreja como não casar na igreja, não há problema. Toda religião é boa, desde que fala em Deus. O diabo também fala em Deus. O diabo também reconheceu Deus, como Jesus, como sendo filho de Deus. O diabo também foi oferecer ajuda para Jesus Cristo. É um relativismo. Mas Deus se define. Deus não vê isso como normal. Não. Ele disse: passa o céu e a terra, e minhas palavras não passou. O mundo modernizou, a sociedade modernizaram, mas Deus é o mesmo. Passa o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Ele não deu essa ordem para ninguém. Para ninguém. O adultério é extremamente um pecado que, segundo a igreja, fere a dignidade tanto do homem como da igreja. Cria uma ruptura, diz o catecismo,
um desafeto. E nós, infelizmente, estamos saqueados, enganados e adentrados em um mundo liberal. E o que é pior, achando que está tudo certo. A Bíblia ensina: foste criado. Então o demônio foi uma criatura de Deus anteriormente, irrepreensível em teu proceder desde o dia em que fostes criado, e até que a iniquidade apareceu em ti. A iniquidade veio através do ver. Ele queria ter corpo, e para ele ter um corpo, ele precisava colocar o corpo num outro corpo. E o que é impressionante, ele precisava colocar a semente no terreno. Olha que ordem linda. O homem, o varão, vem de vara. Vara vem de árvore. E árvore vem de genealogia. Aí então sabemos claramente como Deus definiu. No homem ele colocou o pênis, e a bolsa, o testículo. É ali, nesse recipiente, que está a semente. Na mulher ele colocou a vagina. Então a gente percebe a diferença. A vagina tem o sentido de um córregozinho, de um regozinho. É aquilo que os agricultores fazem para plantar. Mas para mim plantar uma semente nesse terreno, eu tenho que ter ordem. Eu não posso ir chegando e plantando num terreno que não tem ordem para isto. E este terreno, mulher, esta terra, mulher, é mãe. Por isso a terra é tida como mãe. E esta semente tem que ter uma boa qualidade. Vai nas cooperativas, você vai ver que as sementes produtivas, elas estão ensacadas, bem seladas, bem arrumadas, para que dê uma produção de alta qualidade. Esta semente é o homem. Então, para ele lançar esta semente num terreno, mulher, ele tem que ter a autorização de Deus. E essa autorização Deus delegou na igreja. Não é o padre que te casa. Quem se casa é a menina e o rapaz. A igreja assiste o teu propósito de família. E a igreja não tem a obrigação de querer saber como é que você vive, porque esta obrigação é sua, é minha. Eu criei 6 filhos. Os meus filhos foram para a igreja consciente de como eles tinham que ir lá receber o matrimônio. E quando as minhas meninas vestiam-se de noiva, dentro daquele vestido havia uma noiva. E eu tenho a plena certeza disto, porque pode pôr 1000 meninas, eu tiro todas aquelas que já coisaram e aquelas que não coisaram. Porque a natureza, ela manda sinal. Deus fala por sinais. Todos aqueles que tocam no proibido de Deus, eles trazem um sinal negativo. E este sinal está no olho. Os olhos é a luz do corpo. Diga para o irmão, está escutando? Bendito. É impressionante. Então, qual é a lei de Deus? Deuteronômio capítulo 5. Não pecar contra a castidade. Esse é o grande problema hoje para a igreja e para nós.
Porque o não de Deus é não eternamente. E o sim de Deus é sim eternamente. Agora você vai e lança uma semente e usa todos os meios que o diabo te ensinou. Camisinha, anticoncepcional, coito interrompido, DIU. Escuta aqui, meu amado. Que amor burro é esse? De eu ter que relacionar com quem eu amo com uma carapuça na cabeça? Ah, não, por favor. Por favor. O teu genital tem uma cabeça. Ele precisa penetrar com toda a liberdade de espírito. Porque se não houver esta liberdade de espírito, não é amor, é transar. E transar você entra com 50% de vagina ou com 50% de pênis e vamos satisfazer o prazer. E o resto fica por conta da medicina e por conta do acaso. E hoje quando você vê milhões de pessoas na rua, jogada, virando caixão de lixo e gritando, cadê meu pai? E recebendo balas perdidas e vivendo num canto de favela. Por quê? Porque houve a desobediência. Você vê índice de homens e mulheres trocando de sexo, indo pelas redes sociais, fazendo essas barbáries. Vê índice de pai e mãe dizendo para a filha: filha, você pegou a camisinha, não transe sem camisinha. Ué, mas que tom, é tão bom assim? Atendi esses dias em uma determinada comunidade, um jovem de 17 anos, que a metade certinha do genital dele, do pênis dele, estava comido por uma doença venérea terrível, e os médicos disseram que não tinha cura. Então está arriscado ele perder o genital. E sabe com quem? Com a menina mais rica da cidade, uma Jezabel da vida. Queridos, então isso é proibido. E aí fica muito complicado. É muito duro ter coragem de dizer isto, mas eu tenho que dizer. Não vai dar certo mesmo os casamentos. Como? A Bíblia ensina: o que liga na terra eu ligo no céu. Como é que você pode chegar num altar de igreja vestida de noiva, vezes com filho na barriga, viveu 5 anos maritalmente, é namorado? Presta atenção nisso, é só você refletir, irmãos. Se a Bíblia diz não pequei contra a castidade, se a Bíblia diz não desejar a mulher do próximo, se a Bíblia diz não cobiçar as coisas alheias, se está maziado é alheio, é do próximo, mesmo que esse próximo seja teu Jesus. Porque ele disse: fazer penitência, porque o reino do céu está próximo. Então Jesus está aqui. É só você destrebelhar a Bíblia, é só você estudar ela como ela explica. E aí você vive em adultério com a namorada, e depois vai na igreja se casar, e vai prometer uma mentira lá dentro do altar. Você promete ser fiel na saúde, na doença, na tristeza e na alegria, amando e respeitando, mas você respeitou? Diga para o do lado: está escutando? É para você, está escutando. Se Deus ligar esse casamento no céu, ele está em comunhão com o pecado. Deus não pode ligar o pecado aqui na terra, lá no céu. Ao menos, que você não tinha conhecimento nenhum, mas conheceu, foi na igreja, fez uma confissão de arrependimento, porque não mistura arrependimento com remorso. Arrependimento foi o que Pedro teve, remorso foi o que Judas teve. Judas pecou menos do que Pedro. Judas entregou uma vez, Pedro entregou 3. Mas Pedro se arrependeu,
e Judas teve remorso. Então, pelo arrependimento de Pedro veio o perdão e a cobrança. Você me ama mais do que estes? Por 3 vezes. Mas Judas nem com Jesus foi falar, foi lá devolver a moeda. E aí os demônios estouraram ele lá em outros cantos. Então, gente, é só entender. Então, como é que esse casamento foi ligado no céu? Você já era casado antes de casar. Casar ia casar lá, casou, casou. Por isso que quando disseram para Jesus se era permitido o homem largar da mulher por um motivo qualquer, ele disse, por um motivo qualquer não, mas por um motivo ele podia separar. E qual é esse motivo, gente? Quando o casamento não foi ligado no céu. E se você separou, é porque não ligou. O meu casamento não separou, foi só morte. E os demônios lutaram dia e noite, mas eu fui virgem, zerado. A minha esposa virgem, zerada. Então, esse casamento, João e Cleusa, não tinha como o diabo pegar brecha, porque o corpo dela foi somente meu, e o meu corpo foi somente dela. Gente, eu vou fazer 70 anos, eu conheço a minha esposa, e não sou menos homens do que ninguém. Não sou menos homens do que ninguém. Fui pai de 6 filhos, as tentações me tentaram de todo que é lado, mas pela honra do Senhor, pela graça de Deus, eu não caí. E nem preciso ficar de olho em mim, porque eu estou viúvo, mas eu não vou cair, em nome de Jesus. Eu vou zerado para o céu. E eu gosto muito de mulher, eu tenho muita tentação por sexo, mas eu tenho muita oração. Então eu derrubo essa tentação no poder do jejum e da oração. Diga para o do lado, faça igual Camilote. Não fica sendo esse povo garanhão. É difícil escutar isso. A Bíblia diz que Deus tem a chave, está lá em Apocalipse. O que Deus abre, ninguém fecha. E o que Deus fecha, ninguém abre. Então, se houve separação, é porque Deus não selou esse casamento. Mas eu casei na igreja, não, isso foi um rito religioso. Por isso, vocês que estão entrando na doutrina de Jesus. Seu João, mas então como é que fica? Aí eu coisinho do casamento e me casei, e o meu casamento? Dá uma olhada às crises que você já enfrentou. E quantas vezes você já ameaçou de separar. Se vocês dois se dão bem, dá uma olhada nos filhos. Gente, o Camilote prega a realidade de vida. Porque o diabo é astuto. Quantas esposas eu atendo que está morrendo no problema, quando eu olho o problema está no marido. É toda, ai, que aquela mulher é complicada, porque aquela mulher é isso, porque aquela mulher é aquilo. Quando eu vou atender o casal, eu digo, não, a mulher não tem problema, o problema está no marido, porque transfere, é minha experiência. Quando a baixinha casou comigo, eu era endemoniado. Eu trato desse assunto depois do almoço, porque não vai dar tempo. O horário já estourou aí, né? Então, o que pode ser feito? Uma pincelada. Se você foi isto, você deve ir com marido e mulher diante do altar e fazer o resgate. E pedir a Deus que Ele te cele teu casamento. Você teve filho fora do casamento, faça o resgate, como diz no livro de Deuteronômio. Moisés, quando você pegar um estrangeiro que não tenha circuncisão e que não é da linhagem dos israelitas, você coloca na tenda da reunião e resgata e circuncida. Claro que a circuncisão foi substituída pelo batismo. Mas o documento da igreja diz que o batismo não resolve todos os problemas dos cristãos. E você vai ver isso amanhã, quando nós estivermos fazendo esta dinâmica. Queridos irmãos e irmãs,
Então pode ser feito isto. Isto você não precisa de ninguém te ajudar, a não ser marido e mulher, vocês dois. Lá no teu closet, lá na tua casa. Mas você quer uma força maior? Venha diante do Santíssimo. Visita o sacrário, ajoelhe os dois e juntos vocês oram, pedindo: Senhor Deus, eu já tenho o meu ato na igreja, mas pelo que eu vi, então eu pediria que o Senhor agora selasse o nosso casamento, um segurando na mão do outro, depois o marido rezando para a mulher, porque talvez vocês não conheciam, não sabiam, mas agora estão conhecendo e estão sabendo. E as minhas experiências, gente, de quase 50 anos, eu via casal literalmente destruídos, famílias inteiras destruídas. Por que vocês acham que esse povo faz 30 anos que está aí andando com a gente? Porque eles veem, porque eles ouvem, porque pelos acontecimentos. E a Bíblia diz lá em Marcos 16, que o Senhor confirma o que os profetas dizem. Então é uma maravilha. Agora, é um choque. É um choque. Vai depender do jeito que você vai encarar, do jeito que você vai entender. Mas se você fizer, você vai ser o resultado. O resgate do filho. Se você olhar na Bíblia, Abraão teve um filho da natureza com Agar. Ele se tornou um jegue bruto que foi fazer um povo filisteu. E Moisés foi ser um homem de Deus que resgatou a sua gente do Egito. Vai nas escolas hoje e veja com as professoras os filhos nascidos da união ilícita, o problema que dá nas escolas. Gente, eu atendo muito faculdades, escola. Quando eu vou fazer trabalho nas escolas, eu prefiro falar mais com as professoras do que com os alunos. Muito mais. Porque as professoras é referência, mas infelizmente, muitas vezes, as professoras estão em crise, estão em guerra, repercute nos alunos. E às vezes manda até cartinha para o pai. Mal ela sabe que aquele aluno não encontrou nela uma resposta. E não encontrou nos pais a resposta. Então eles vão ser o que estão dando. E o mundo dá, gente. Eu sou pai. Eu gerei. Eu eduquei. Se hoje eu tenho meus filhos comigo, eu sei o preço que eu paguei. Mas, desse jeito o inimigo entrou no mundo. Mas ele não tem a palavra final. A palavra final é de Jesus. É só legalizar a casa. Para isso ficamos de pé. E dá um glória a Deus. Seria muito bom que vocês adquirissem depois esse pendrive. E leve, reescutem lá em casa, viajando.